A Revolução Farroupilha, encerrada no campo de Poncho Verde em 1845, deixou marcas profundas no corpo e no espírito da província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Suas consequências não podem ser aferidas apenas no plano militar ou político, mas sobretudo na tessitura social e cultural que se consolidou após a reconciliação. A mais imediata consequência foi o restabelecimento da autoridade imperial. A província retornava, formalmente, ao seio do Império, e o pacto firmado em Dom Pedrito selava a unidade nacional. O poder central saía fortalecido, tendo demonstrado a capacidade de sufocar rebeliões sem abrir mão da clemência. O prestígio de Luís Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias, elevou-se sobremaneira. Sua habilidade em aliar disciplina militar à moderação política transformou-o no arquétipo do pacificador. O sucesso da pacificação do Sul prepararia o caminho para suas futuras intervenções em outras províncias rebeldes. Para os farroupilhas, o tratado significou a derrota do projeto republicano, mas também a preservação da honra. A anistia, a incorporação dos oficiais ao exército imperial e a manutenção de seus títulos militares impediram que fossem lançados à condição de proscritos. Perderam o ideal, mas conservaram o brio. Entretanto, não se pode ocultar a mágoa deixada pelo destino dos lanceiros negros. Muitos escravos que haviam combatido sob promessa de liberdade foram devolvidos a seus antigos senhores, e a manumissão restringiu-se a uma fração. Esta injustiça tornou-se mancha moral na reconciliação, revelando o limite da clemência imperial. Socialmente, a guerra exauriu recursos e dividiu famílias. O Rio Grande do Sul emergiu empobrecido, com rebanhos dizimados, lavouras abandonadas e uma economia marcada pela instabilidade. Contudo, a reconstrução revelou a capacidade de resiliência da província, que paulatinamente retomou seu vigor produtivo. Politicamente, a Farroupilha contribuiu para consolidar o debate entre centralismo e autonomismo. Embora derrotado no campo de batalha, o autonomismo gaúcho permaneceu como corrente viva no pensamento político da província, manifestando-se em diferentes conjunturas ao longo do século XIX. O episódio fortaleceu, outro sim, a identidade regional. A memória da Revolução foi incorporada ao ethos gaúcho como símbolo de bravura, de apego à liberdade e de resistência contra a opressão. Ainda que derrotados, os farroupilhas converteram-se em heróis da imaginação popular. Do ponto de vista militar, a experiência legou ensinamentos estratégicos e logísticos. A guerra de movimento, as cavalarias ligeiras e as táticas de guerrilha empregadas pelos insurgentes enriqueceram a tradição bélica da província, que se tornaria celeiro de militares destacados no Império. O Império, por sua vez, aprendeu que a repressão absoluta não garantia estabilidade. A pacificação do Sul demonstrou que, para preservar a unidade, era preciso conciliar a força com a política, a espada com a clemência. Esta lição seria evocada em outras rebeliões provinciais. No imaginário popular, a Revolução deixou marcas de glória e de dor. Para muitos, foi epopeia libertária, para outros, tragédia de sangue. Essa ambivalência assegurou-lhe longevidade simbólica, capaz de ser reinterpretada segundo os ventos de cada época. No seio da sociedade gaúcha, consolidou-se o mito do estancieiro guerreiro, senhor de lanças e cavalos, protetor de sua honra e defensor de sua terra. A figura do gaúcho livre e destemido, forjada no conflito, alimentou narrativas que transcenderam a derrota militar. Contudo, nem todas as vozes foram contempladas nesse mito. Os lanceiros negros, as mulheres que sustentaram estâncias e lares durante a guerra, e os camponeses anônimos que sofreram a devastação, raramente foram incluídos na narrativa oficial. Assim, perpetuou-se uma memória seletiva, exaltando uns e silenciando outros. A reconciliação promovida pelo tratado foi sólida no plano político, mas incompleta no plano social. Persistiram ressentimentos, sobretudo entre aqueles que sentiram a desproporção entre os sacrifícios feitos e os frutos colhidos.
muitas feridas permaneceram abertas. Ainda assim, a paz permitiu ao Rio Grande reintegrar-se às dinâmicas nacionais. A província voltou a participar ativamente da política imperial, fornecendo militares, estadistas e intelectuais que marcaram a vida pública do Brasil na segunda metade do século XIX. A experiência farroupilha também influenciou a cultura política nacional, pois mostrou os riscos de uma federação excessivamente centralizada. O Império, embora triunfante, percebeu a necessidade de, em certas conjunturas, flexibilizar sua rigidez administrativa. No campo simbólico, a bandeira tricolor com o gorro frígio continuou a tremelar como memória de uma república efêmera. Embora derrotada, a iconografia farroupilha alimentou a identidade regional e se perpetuou como emblema do Rio Grande do Sul. As festas, as canções e as lendas transmitiram às gerações seguintes a lembrança da epopeia. A Revolução converteu-se em narrativa fundadora da alma gaúcha, exaltando a coragem de homens e mulheres que ousaram desafiar o Império. Para o Brasil como um todo, a farroupilha foi alerta sobre os perigos da desunião. Sua lição não se perdeu, pois reforçou a necessidade de vigilância sobre as tensões regionais que poderiam fragmentar o país. Em síntese, as consequências da Revolução Farroupilha foram ambivalentes: triunfo da unidade imperial e derrota do ideal republicano, fortalecimento do centralismo e perpetuação do espírito autonomista, reconciliação política e perpetuação de feridas sociais. Esse duplo legado revela a profundidade do conflito. Não se tratou apenas de uma guerra provincial, mas de experiência que moldou tanto a identidade do Rio Grande quanto a arquitetura política do Brasil oitocentista. O equilíbrio entre força e clemência, entre derrota e honra, entre reconciliação e mágoa, faz da farroupilha uma revolução paradoxal. Seu desfecho não foi aniquilação, mas também não foi vitória. Foi um meio-termo, um pacto que encerrou as armas, mas não extinguiu os ideais. O Império obteve paz e unidade. Os farroupilhas, memória e glória. Esse equilíbrio, ainda que imperfeito, permitiu que o Brasil prosseguisse coeso em sua marcha histórica, sem que o Rio Grande fosse amputado de sua geografia ou de sua alma. Assim, as consequências da Revolução não se restringem ao século XIX, prolongam-se até o presente, na cultura, no imaginário e na política regional. A farroupilha permanece como episódio fundador da identidade gaúcha e como advertência sobre os limites da coesão nacional. Encerrada a análise das consequências imediatas e duradouras, cumpre-nos agora avançar para o estudo da memória farroupilha, que ao longo das gerações foi se cristalizando como narrativa heróica e mito identitário no coração do Rio Grande do Sul.